Era domingo de Dia das Mães de 2024, quando meu mundo desabou. Eu tinha preparado o almoço especial, aquela moqueca que eles adoravam desde pequenos, e estava arrumando a mesa quando ouvi pelo WhatsApp do Rogério uma mensagem de voz que ele esqueceu de apagar. Era o grupo dos 3 irmãos. Essa velha usurpadora tem que parar de fingir que é nossa mãe. Chega de teatro. Minha mão tremeu tanto que derrubei o saleiro. O barulho ecoou pela casa vazia, porque nenhum deles apareceu naquele Dia das Mães. Eles não sabiam que eu tinha os documentos que provavam como os salvei do incêndio em 1985, quando eram crianças, e eu os adotei ilegalmente para protegê-los da morte certa no orfanato. 40 anos fingindo normalidade. Estava na hora de eles conhecerem a verdade. Você já descobriu que passou 40 anos da sua vida amando pessoas que te consideram uma farsa? Que enquanto você sonhava ser a mãe perfeita, eles planejavam como se livrar de você? Meu nome é Conceição Aparecida Santos. Tenho 75 anos e moro sozinha em São Bernardo do Campo, numa casa que ecoa com as risadas que um dia encheram estes corredores. Hoje vou te contar como descobri que meus 3 filhos, Rogério, Sandra e Wellington, me veem como uma usurpadora. Como se eu tivesse roubado o lugar de alguém na vida deles. A palavra usurpadora ainda queima na minha garganta quando pronuncio. Sabe o que mais dói? É que eles estão certos de certa forma. Eu realmente usurpei o lugar de alguém. Usurpei o lugar da morte. Feche os olhos por um momento. Imagine que você tem 3 filhos adultos, todos bem-sucedidos, que te visitam religiosamente todo domingo. Imagine que você cozinha para eles, escuta suas conquistas, acolhe suas dores. Agora imagine descobrir que isso tudo é teatro, que eles combinam entre si como ter paciência com a velha chata que insiste em fingir ser a mãe deles. Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquele Dia das Mães. Rogério, meu primogênito, o advogado bem-sucedido que sempre me orgulhei tanto, esqueceu o WhatsApp aberto no balcão da cozinha. Uma notificação chegou do grupo Irmão Santos, grupo que eu nem sabia que existia, e a mensagem apareceu na tela bloqueada. Essa velha usurpadora tem que parar de fingir que é nossa mãe. Chega de teatro. O mundo parou. Literalmente. O som da panela fervendo no fogão sumiu. O barulho dos carros na rua desapareceu. Até minha respiração cessou por alguns segundos. Era como se Deus tivesse apertado o botão de pause no universo para que eu pudesse processar aquela revelação. Você conhece aquela sensação quando você sobe um degrau que não existe? Quando seu pé espera encontrar chão sólido e encontra o vazio? Foi exatamente assim. 40 anos de certezas desmoronaram em 16 palavras. Minha primeira reação foi de negação. Deve ser algum mal-entendido, pensei. Talvez seja sobre outra pessoa. Mas não. A foto do grupo era deles 3. Meus 3 bebês que eu criei, que eu alimentei, que eu consolei nas madrugadas quando tinham pesadelos. Então veio a raiva. Uma raiva que começou como um fio quente no peito e se espalhou pelo corpo todo até minhas mãos tremerem. Como ousavam? Como ousavam me chamar de usurpadora quando eu... Mas aí parei, respirei fundo. E uma frieza que eu não sentia há décadas tomou conta de mim. A mesma frieza que me salvou em 1985, quando tomei a decisão mais arriscada da minha vida. Sentei na cadeira da cozinha, a mesma onde ficava acordada esperando eles voltarem das baladas na adolescência. E comecei a pensar. Primeiro, precisava ter certeza. Precisava ouvir mais. Precisava entender a extensão dessa traição. Olhei para o celular do Rogério, ainda desbloqueado na bancada. Minha consciência gritou que era errado, que mãe não bisbilhota o telefone dos filhos. Mas então lembrei. Segundo eles, eu não era mãe de ninguém. Com dedos trêmulos, abri o grupo. E o que vi me fez entender que aquela mulher que chorava na cozinha, aquela Conceição que se preocupava em ser uma boa mãe, havia morrido naquele exato momento. Agora nascia uma Conceição que eles ainda não conheciam. Uma que sabia guardar segredos.
Uma que havia mantido o maior segredo de todos por 40 anos. Uma que sabia exatamente como fazer eles se arrependerem de cada palavra cruel que escreveram naquele grupo. Para entender minha história, você precisa conhecer a mulher que eu era antes daquele domingo maldito. Ou melhor, a mulher que eu fingia ser. Conceição Aparecida Santos, viúva há 15 anos, aposentada do cartório de registro civil, moradora do mesmo bairro há 5 décadas. Para os vizinhos, eu era a senhora simpática que sempre tinha um docinho para oferecer, que cuidava do jardim com carinho e que se derretia de orgulho falando dos filhos. Para os filhos, eu era... Bem, agora eu sabia o que era para eles. Minha rotina era regrada como um relógio suíço. Acordo às 6 da manhã, café preto sem açúcar, leitura do jornal local. Às 7, já estava regando as plantas na varanda, cumprimentando o pessoal que passava para trabalhar. Dona Marlene sempre parava para conversar sobre as novelas da Globo. O seu João, do mercadinho, sempre perguntava pelos meninos. Como vão os meninos, Dona Conceição? Ah, seu João, crescidos e bem-sucedidos, graças a Deus. Que ironia amarga essa frase ganhava agora. Minha casa em São Bernardo sempre foi modesta, mas impecável. 2 quartos, sala, cozinha americana e um quintal pequeno onde mantenho uma horta. As paredes estão cheias de fotos dos 3 desde bebês. Formatura do Rogério em Direito, casamento da Sandra, primeiro emprego do Wellington. Cada moldura conta uma história de uma mãe orgulhosa, ou de uma usurpadora bem dedicada, aparentemente. A sala ainda tem os móveis que comprei quando eles eram adolescentes. Sofá marrom de corino, mesa de centro de vidro, onde sempre deixo balas de coco numa cestinha. A estante está cheia de livros que nunca li e troféus de futebol do Wellington da época do colegial. Na parede, uma cruz de madeira que ganhei da minha mãe e um quadro bordado. Lar, doce lar. Doce lar. Que piada! Toda quinta-feira eu ia ao supermercado comprar ingredientes especiais para o almoço de domingo. Era minha alegria da semana, planejar o cardápio, pensar no que cada um mais gostava. Rogério adorava minha moqueca. Sandra sempre pedia meu escondidinho de carne seca. Wellington derretia quando eu fazia aquele pudim de leite condensado com calda de caramelo. Eu os conhecia por dentro e por fora. Sabia que o Rogério estava sempre preocupado com dinheiro, mesmo ganhando bem. Que a Sandra tinha medo de dirigir à noite depois daquele acidente aos 20 anos. Que o Wellington fingia ser durão, mas chorava vendo filme de cachorro. Ou pelo menos achava que conhecia. Depois do almoço dominical, sempre insistia para eles levarem marmitinhas para casa. Para não passar trabalho durante a semana, eu dizia. Na verdade, era minha forma de garantir que parte de mim fosse com eles, que meu cuidado se estendesse pelos outros dias. Que boba eu era. Eles provavelmente jogavam tudo fora. Minha vida social se resumia à igreja aos domingos de manhã, antes de preparar o almoço. Padre Antônio sempre perguntava pela família. Eu sempre respondia que estava tudo bem, que Deus havia me abençoado com filhos maravilhosos. Mais uma mentira. Ou verdade amarga, dependendo do ponto de vista. À noite, assistia à novela das 9 sozinha, no mesmo lugar do sofá há anos. Durante os comerciais, checava se tinha recebido alguma mensagem dos filhos. Boa noite, mãe. Dorme bem. Beijo. Mensagens automáticas, descobri depois. Protocolo de filho obediente. Nas sextas, me arrumava para ir ao salão da Dona Fátima. Unha, escova no cabelo. Não por vaidade, mas para estar apresentável para a família no domingo, para não envergonhar ninguém. Agora entendo porque às vezes percebia olhares estranhos entre eles. Pequenos sinais que eu atribuía ao cansaço, ao estresse do trabalho. Quando paravam de conversar quando eu chegava na sala. Quando trocavam olhares que não conseguia decifrar. Quando o Rogério suspirava antes de me cumprimentar. Eu pensava que eram pequenas irritações normais da vida em família. Nunca imaginei que fossem sinais de impaciência com uma farsa que se prolongava há décadas. A verdade é que eu vivia numa redoma de vidro,
Uma redoma construída pela minha própria necessidade de acreditar que tinha uma família, de que havia valido a pena tudo o que fiz em 1985, de que meus filhos me amavam tanto quanto eu os amava. Mas vidro, por mais resistente que pareça, sempre quebra quando encontra a pedra certa. E aquela mensagem foi a pedra que estilhaçou minha vida toda. Vou te levar de volta àquele domingo. Não porque goste de reviver a dor, mas porque você precisa entender exatamente como uma mulher de 74 anos pode se transformar numa vingadora fria e calculista em questão de minutos. Eram 2 da tarde. O almoço do Dia das Mães estava na mesa há 1 hora. Moqueca ainda morna, farofa com bacon, arroz de coco, aquela sobremesa de maracujá que levava 2 horas para fazer. A mesa posta para 4 pessoas, como sempre. Guardanapos de papel com florzinhas, taças que herdei da minha mãe. Uma mesa de Dia das Mães sem filhos. Rogério havia ligado de manhã. Mãe, vou chegar um pouco mais tarde. Questão no escritório que não pode esperar segunda-feira. Sandra mandou áudio no WhatsApp. Mãe, a Sofia tá com febre, não posso levar ela para sair. Próximo domingo a gente se vê, tá? Wellington nem deu satisfação. Simplesmente não apareceu. Eu estava guardando a comida na geladeira, tentando não chorar, quando ouvi o barulho da chave na porta. Meu coração disparou. Pelo menos um deles veio, pensei. Era Rogério. Entrou apressado, ainda no terno do escritório, mexendo no celular. Oi, mãe. Desculpa o atraso. Vou só no banheiro e depois conversamos. Ele deixou o telefone na bancada da cozinha e subiu. Foi quando a notificação chegou. Um som que conheço bem, aquele ding do WhatsApp. A tela acendeu sozinha, dessas funções novas que não entendo direito, e pude ver a mensagem. Grupo. Irmão Santos Wellington. Essa velha usurpadora tem que parar de fingir que é nossa mãe. Chega de teatro. Sandra. Mas, mano, ela tá velha. Não é mais perigosa. Wellington. Perigosa ou não, me dá nojo esse show de família feliz. Minha visão embaçou. Não de lágrimas, de pura raiva. Com os dedos tremendo, cliquei na conversa. O que vi me fez sentar na cadeira antes que minhas pernas cedessem. Mensagens e mais mensagens. Meses de conversas sobre como eu era inconveniente. Como meus almoços de domingo eram uma obrigação chata. Como eles tinham vergonha de me apresentar para amigos e namoradas por eu ser muito simples. Rogério. Gente, ela tá ficando senil. Ontem me perguntou 3 vezes se eu ia no almoço. Sandra. Coitada. Mas não é culpa dela ter se apegado tanto na gente. Wellington. Não é culpa dela? Sandra. Ela roubou a gente de uma família de verdade. Rogério. Wellington tem razão. A gente podia ter sido adotado por uma família rica, estudado em escola particular. Sandra. Mas ela cuidou bem da gente. Wellington. Cuidar bem? Ela nos escondeu num bairro de pobre, fingiu que éramos filhos dela para ninguém saber que éramos órfãos. Rogério. Imagina se meus colegas de escritório descobrem que cresci numa farsa dessas. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, mas minha mente estava cristalina. Eles sabiam que eram órfãos, sabiam da adoção, mas não sabiam da verdade completa. Continuei lendo, com o coração se despedaçando a cada palavra. Sandra. Mas o que a gente faz? Ela depende da gente. Rogério. Depende nada. Ela tem aposentadoria, tem a casa quitada. A gente só precisa parar de fingir que somos uma família. Wellington. Exato. Diminuir as visitas, parar com esses almoços de domingo. Ela vai entender a indireta. Sandra. Vocês são muito duros. Rogério. Sandra, para de ser boba. A gente não deve nada para ela. Ela que decidiu nos pegar do orfanato sem perguntar se queríamos. Sem perguntar se queriam. Como se crianças de 5, 7 e 9 anos pudessem escolher entre viver ou morrer no incêndio. Foi nesse momento que ouvi a descarga do banheiro lá em cima. Rogério estava voltando. Rapidamente fechei o aplicativo e coloquei o telefone exatamente onde estava. Quando ele desceu, me encontrou enxugando o rosto com o pano de prato. Mãe, tá chorando? O que houve?
A pergunta me atingiu como um tapa. Ele realmente achava que podia fingir preocupação depois do que acabei de ler. Nada não, filho. É só... Sabe como é? Dia das Mães sozinha mexe com a gente. Ele me abraçou. Um abraço protocolar. Daqueles que você dá em conhecido na rua. Nenhum carinho, nenhuma verdade. Ah, mãe, desculpa mesmo. Próximo ano vai ser diferente, prometo. Mentira. Mais uma mentira em 40 anos de mentiras. Tá bom, filho? Vai um pratinho de moqueca? Não, obrigado. Almocei lanche no escritório. Vou ter que sair já. Tenho compromisso à noite. Compromisso. Provavelmente encontrar os irmãos para rir de como enganaram a velha usurpadora, mais uma vez. Depois que ele saiu, sentei no sofá e fiquei olhando para aquelas fotos na parede. 40 anos de mentiras bem documentadas. Batizados, formaturas, casamentos. Eu em todas as fotos, sorrindo orgulhosa ao lado dos meus filhos. Foi então que a frieza tomou conta. A mesma frieza que senti em 1985, quando vi aquelas crianças presas no orfanato em chamas e decidi que não ia deixar elas morrerem. A mesma determinação que me fez falsificar documentos, inventar uma história, criar uma nova realidade. Se eles queriam chamar isso de teatro, ótimo. Eles ainda não tinham visto nada. Levantei, fui até o quarto e abri a gaveta onde guardava os documentos importantes. Lá no fundo, numa pasta amarelada pelo tempo, estavam os papéis que nenhum deles sabia que eu tinha guardado. Os documentos reais do incêndio, as certidões originais, os registros do cartório, as fotos do orfanato antes e depois da tragédia. 40 anos fingindo ser uma mãe normal. Estava na hora de eles conhecerem a usurpadora de verdade. E descobrirem que, afinal, quem usurpou algo foram eles. Usurparam o direito de morrer queimados naquele dia de 1985. Os 3 meses que se seguiram àquele Dia das Mães foram os mais solitários e, ao mesmo tempo, os mais reveladores da minha vida. Não porque descobri coisas novas sobre meus filhos, mas porque descobri coisas novas sobre mim mesma. Você já fingiu normalidade enquanto sua alma estava pegando fogo? É uma experiência interessante, ensinativa, diria. Primeira coisa que aprendi: sou uma atriz melhor do que imaginava. Nos domingos seguintes, quando um ou outro aparecia para almoçar, nunca mais os 3 juntos percebi, eu representava a Conceição de sempre. Preocupada, carinhosa, um pouco esquecida. Filho, você tá comendo direito? Tá muito magro. Mãe, pelo amor de Deus, não enche o saco. A resposta do Wellington, que antes me machucava, agora era apenas informação útil. Informação. Era isso que eu precisava. 4 décadas trabalhando em cartório não passam em branco. A gente aprende a encontrar a verdade nos documentos, nas entrelinhas, nos detalhes que ninguém presta atenção. Comecei devagar. Toda vez que um deles vinha almoçar, eu observava, como se fosse a primeira vez que os visse. E sabe o que descobri? Eles eram estranhos para mim. Ou melhor, eu havia me forçado a não ver quem eles realmente eram. Rogério, por exemplo. Sempre achei que ele era apenas ambicioso. Descobri que era cruel. A forma como falava dos clientes pobres que apareciam no escritório. Essa gentalha que acha que pode pagar advogado, ele disse uma vez. A Sandra riu. O Wellington fez uma piada sobre pobres que não conhecem o lugar deles. Irônico, considerando que foram criados por uma pobre que não conhecia o lugar dela. Sandra, minha única filha. Eu pensava que ela fosse sensível. Na verdade, ela era falsa. Chegava em casa falando mal das amigas que acabara de cumprimentar no WhatsApp. Criticava a aparência das mulheres na academia. Contava mentiras para o marido sobre onde gastava dinheiro. Wellington, o caçula que eu sempre protegi por ser inseguro. Descobri que ele não era inseguro. Era covarde. Seguia os irmãos em tudo, nunca tinha opinião própria. Tipo de pessoa que fala mal pelas costas, mas sorri na sua cara. Que família maravilhosa eu havia criado. Mas informação sobre caráter era só o começo. Eu precisava de dados concretos.
Precisava entender exatamente o que eles sabiam sobre 1985, como descobriram, porque nunca me confrontaram. Foi aí que tive uma ideia brilhante. Lembra que eu trabalhei 40 anos em cartório? Pois bem, aposentada ou não, eu ainda tinha contatos. E cartório é lugar onde se guarda toda a vida de uma pessoa. Nascimento, casamento, óbito, tudo passa por lá. Liguei para a Marlene, que trabalha lá até hoje. Marlene, querida, preciso de um favor. Estou organizando uma surpresa para os meninos. Sabe como é? Coisa de mãe coruja. Você pode verificar se tem algum documento antigo deles que eu possa usar numa homenagem? Claro, dona Conceição. A senhora sempre foi tão dedicada. 3 dias depois, Marlene me trouxe cópias de todos os documentos dos 3, oficiais e extraoficiais. Foi lendo esses papéis que descobri como eles souberam da verdade. Em 2018, o Rogério havia solicitado uma segunda via da certidão de nascimento para renovar o passaporte. Só que ele pediu a versão completa, que inclui anotações de alterações. Foi lá que encontrou a referência ao registro original do orfanato. Como advogado, ele sabia o que aquilo significava. Investigou, descobriu tudo e contou para os irmãos. 6 anos. Eles sabiam há 6 anos e continuaram fingindo. Mas tinha algo que eles não sabiam. Algo que nem Marlene conseguiu me dar acesso, porque são documentos lacrados por tempo indeterminado. Os registros reais do incêndio no orfanato. Felizmente, eu conhecia alguém que estava lá no dia. Padre Antônio tem 82 anos hoje, mas em 1985 era o jovem vigário que fazia trabalho voluntário no orfanato São Vicente. Ele estava lá quando o incêndio começou. Ele viu quando eu cheguei. Ele me ajudou a carregar as 3 crianças para fora, e ele nunca contou para ninguém. Marquei um encontro com ele na igreja, numa quinta-feira de manhã. Lugar vazio, só nós 2. Padre, o senhor lembra de mim? Conceição! Claro que lembro. Como estão seus filhos? A pergunta dele não era inocente. Padre Antônio sempre soube que algo estava errado naquela adoção. Mas ele também viu 3 crianças que iam morrer queimadas se alguém não fizesse algo. É sobre isso que quero conversar, padre. Eles sabem da verdade. E agora me tratam como... bem, como uma criminosa. Vi a tristeza nos olhos dele. Conceição, você salvou aquelas crianças. Se não fosse por você... Eu sei, padre. Mas eles não veem assim. Para eles, eu roubei a chance de serem adotados por uma família de verdade. Família de verdade? Ele quase gritou. Você é a única família de verdade que eles conheceram. Foi aí que ele me contou o que eu não sabia. Aquelas 3 crianças não estavam no orfanato por acaso. Elas foram abandonadas lá pelos próprios pais quando descobriram que a mãe biológica tinha HIV. Era 1983. Época em que as pessoas ainda achavam que AIDS era coisa de gente errada. Os pais tiveram medo do estigma social e abandonaram os filhos. Rogério tinha 5 anos, Sandra, 7, Wellington, 9. Grandes demais para a adoção fácil. Ninguém queria 3 irmãos. Ainda mais 3 irmãos com histórico médico complicado. Eles iam morrer no orfanato mesmo, incêndio ou não. De abandono, de doença, de tristeza. Padre, o senhor tem algum documento disso? Tenho os registros da paróquia. Nós acompanhávamos de perto aquelas crianças. Eu me lembro de como elas eram tristes, Conceição. Até você chegar. Ele me deu uma pasta com documentos que a igreja guardava há 40 anos. Fotos das crianças antes da adoção. Relatórios de assistentes sociais. Cartas dos pais biológicos pedindo para cuidar bem deles, mais longe da nossa família. Lendo aqueles documentos, entendi que meus filhos não foram roubados de uma vida melhor. Eles foram salvos de uma morte certa e de uma vida de rejeição. Mas tinha mais uma peça do quebra-cabeça que eu precisava encontrar. Os registros do incêndio em si. Quem morreu, quem foi salvo, quem eram os heróis e quem eram os covardes. Para isso, precisei fazer uma visita que não fazia há 20 anos. A Fundação Bombeiros de São Paulo guarda registros de todas as ocorrências desde 1950. É uma burocracia terrível conseguir acesso,
Mas quando você conhece as pessoas certas e tem a história certa para contar, as portas se abrem. Contei para o sargento responsável pelo arquivo que estava fazendo uma pesquisa familiar, que queria entender melhor o que havia acontecido com minha família no incêndio. Meia verdade, né? A melhor forma de mentir. O que encontrei nos registros oficiais me fez entender por que eu havia conseguido fugir ilesa com aquela adoção irregular por 40 anos. Oficialmente, aquelas 3 crianças morreram no incêndio. Os bombeiros chegaram 2 horas depois do fogo começar. Encontraram 17 corpos carbonizados, incluindo 3 crianças que foram identificadas como Rogério, Sandra e Wellington pelos documentos queimados que restaram. Mas os corpos nunca foram realmente identificados. Era 1985, lembra? Não tinha DNA, não tinha tecnologia. Identificação era feita por objetos pessoais e registros de presença. Quando eu saí de lá com as 3 crianças, 1 hora antes dos bombeiros chegarem, ninguém viu. Ninguém sabia. Para o mundo oficial, eles morreram. Foi isso que me permitiu registrá-los como meus filhos sem grandes questionamentos. Em 1985, documentação era mais flexível, especialmente em cidades do interior. Mulher aparecia com 3 crianças dizendo que eram dela, com documentos que pareciam legítimos, ninguém questionava muito. Mas agora, lendo o relatório completo do incêndio, descobri algo que mudou tudo. O incêndio não foi acidental. Segundo o relatório dos bombeiros, havia sinais claros de que alguém despejou álcool nos corredores do orfanato antes de atear fogo. As investigações apontaram para um dos funcionários, que havia sido demitido na semana anterior por suspeita de abuso sexual das crianças. Ele queria apagar as evidências. E quase conseguiu. Sentei no banco da praça em frente ao arquivo dos bombeiros, segurando aqueles papéis, e comecei a chorar. Não de tristeza, de raiva. Meus filhos foram salvos de uma morte intencional. Alguém tentou matá-los para esconder crimes hediondos, e eles me chamavam de usurpadora. Mas tinha mais. Lendo a lista de vítimas fatais, encontrei algo que me gerou. Entre os mortos estava uma criança de 12 anos chamada Antônio Silva. Órfão sem família, sem ninguém que o reclamasse. Antônio Silva. O mesmo nome falso que usei para registrar o Wellington quando precisei de uma identidade temporária antes de conseguir os documentos definitivos. Ou seja, oficialmente, meu caçula era um menino morto há 40 anos. Foi nesse momento que uma ideia terrível e brilhante começou a nascer na minha cabeça. Se eles queriam me tratar como criminosa, eu podia mostrar o que uma criminosa de verdade era capaz de fazer. Voltei para casa com uma pasta cheia de documentos que provavam, sem margem de dúvida, que eu havia salvado 3 crianças de uma morte horrível. Documentos que mostravam que elas não tinham futuro nenhum pela frente, que foram abandonadas pela própria família biológica, que iam morrer de qualquer jeito. Mas mais importante, documentos que provavam que, oficialmente, elas ainda estavam mortas. Naquela noite, liguei o computador que o Wellington tinha me dado de presente de aniversário ano passado. Para a senhora ficar conectada com o mundo moderno, mãe, ele disse. Que ironia. Passei horas pesquisando sobre fraude documental, apropriação de identidade, falsificação de registros públicos. Delitos pelos quais eu podia ser presa a qualquer momento, se alguém decidisse investigar. Delitos que meus 3 filhos adorados estavam dispostos a denunciar, segundo conversas que encontrei depois no grupo deles. Wellington. Gente, vocês sabem que o que ela fez é crime, né? Sandra. Crime como? Rogério. Falsificação de documentos, apropriação irregular de menores, fraude contra o Estado. Wellington. Ela pode ser presa? Rogério. Pode. Prescreve em 20 anos, mas tem exceções para crimes continuados. Sandra. Vocês não estão pensando em... Rogério. Em quê? Em fazer justiça? Por que não? Justiça. Eles queriam fazer justiça comigo. Foi lendo essas mensagens que entendi que meus filhos não eram apenas ingratos. Eles eram perigosos. Estavam realmente considerando me denunciar. 40 anos de cuidado, amor e dedicação.
e eles queriam me ver presa. Naquela madrugada, sentada na mesa da cozinha com todos aqueles documentos espalhados, tomei uma decisão. Se eles queriam guerra, iam ter guerra. Mas eles não sabiam com quem estavam mexendo. Não sabiam que a velha usurpadora havia guardado todos os documentos, incluindo alguns que provavam que o abandono dos pais biológicos havia sido planejado e documentado. Não sabiam que eu tinha contatos no cartório, na igreja, nos bombeiros e, principalmente, não sabiam que eu havia aprendido nos meus 40 anos de trabalho como fazer documentos desaparecerem. Se eles quisessem me denunciar, descobririam que não havia evidências para denunciar. Eu cuidaria disso. Mas antes de apagar as evidências da minha criminalidade, eu ia usar essas evidências para mostrar a eles quem realmente eram: órfãos abandonados pelos próprios pais, sobreviventes de uma tentativa de assassinato em massa. 3 pessoas que só existiam porque uma usurpadora decidiu que elas mereciam viver. Eles queriam se livrar de mim? Perfeito. Mas primeiro iam conhecer toda a verdade e descobrir que, depois de conhecê-la, iam precisar decidir se queriam continuar existindo ou se preferiam voltar a ser os mortos que oficialmente sempre foram. As 2 semanas seguintes às minhas descobertas foram de uma clareza mental que não sentia há décadas. Era como se os 40 anos de neblina maternal tivessem finalmente se dissipado, deixando minha mente afiada como estava em 1985. Você já notou como a vingança organiza os pensamentos? Como ela transforma a raiva confusa em estratégia cristalina? Sentada na mesa da cozinha, com todos os documentos organizados em pilhas metodicamente separadas, fiz o que sempre fiz quando precisava resolver um problema complexo no cartório. Criei um sistema. Pilha 1. Documentos que provavam a origem real das crianças. Pilha 2. Registros do incêndio e da investigação policial. Pilha 3. Papéis da adoção irregular que fiz em 1985. Pilha 4. Evidências das conversas atuais deles no WhatsApp. Pilha 5. Contatos que poderiam me ajudar ou me prejudicar. Cada pilha era uma arma. Cada documento era uma bala. Eu só precisava decidir como disparar. A primeira coisa que fiz foi testar meu autocontrole. Se eu ia executar um plano de vingança, precisava ter certeza de que conseguiria fingir normalidade por mais algumas semanas. No domingo seguinte, quando o Rogério apareceu para almoçar, sozinho, como de costume agora, representei a comédia perfeita da mãe bobinha. Filho, você tá bem magro. Não tá comendo direito. Mãe, eu tô bem. Para de neurose. É que você parece preocupado. Aconteceu alguma coisa no escritório? Vi um brilho de alerta nos olhos dele. Como se estivesse se perguntando se eu havia descoberto algo. Por que você pergunta isso, mãe? Ah, não sei. Intuição de mãe, né? Sorri da forma mais inocente possível. A gente sempre percebe quando os filhos estão com problema. Os filhos. Usei a palavra propositalmente, observando a reação dele. Vi um músculo tensionar na mandíbula. Não, mãe, tá tudo normal. Mentira número 47.382, por baixo. Mas o importante é que minha performance estava convincente. Ele relaxou, almoçou, me deu o beijinho protocolar de despedida e foi embora achando que ainda me enganava. Perfeito. A segunda fase foi ainda mais delicada. Começar a plantar sementes de suspeita entre eles. Quando a Sandra me ligou na terça-feira seguinte, mencionei casualmente. Filha, o Rogério estava estranho no domingo. Perguntou umas coisas esquisitas sobre documentos antigos, sabe? Falou alguma coisa sobre investigar o passado da família. Mentira completa, mas estratégica. Investigar o quê, mãe? Não sei, filha. Você conhece seu irmão, né? Advogado sempre fica preocupado com papel, documentação. Plantei a semente e desliguei. 3 horas depois, checando o celular do Rogério, descobri a senha observando ele digitar. Vi as mensagens voando no grupo Irmão Santos. Sandra. Rogério, que história é essa de investigar o passado da família? Rogério. Do que você tá falando? Sandra. A mãe disse que você perguntou sobre documentos antigos. Wellington. Cara, você não foi falar sobre os papéis da adoção para ela, né?
Rogério: claro que não. Não conversei sobre documento nenhum com ela. Bingo. Agora eles estavam desconfiados uns dos outros. A terceira fase foi a mais arriscada. Começar a testar até onde eles eram capazes de ir. Liguei para a Sandra chorando. Filha, preciso te contar uma coisa. Acho que tô ficando esquecida mesmo. Ontem fui no banco e não consegui lembrar da senha. O gerente falou em interdição. Essas coisas. Mãe, que história é essa? É que, sabe, tem umas coisas que eu preciso resolver. Documentos, heranças. Mas se eu tô perdendo a cabeça, melhor vocês três cuidarem disso logo, né? Silêncio do outro lado da linha. Um silêncio revelador. Mãe, não precisa se preocupar com isso agora. Não, filha. Eu tô velha. Vocês têm a vida de vocês. Se eu morrer ou ficar senil, vocês vão ter que resolver tudo mesmo. Melhor ir organizando. Tá, mãe. A gente conversa sobre isso depois. Desliguei e sorri. O primeiro anzol havia sido lançado. 2 horas depois, o grupo deles estava pegando fogo. Sandra: gente, a mãe tá falando em herança, interdição. Wellington: que bom, finalmente ela tá entendendo que precisa passar as coisas pros filhos. Rogério: calma, pode ser armadilha. Sandra: armadilha? Rogério: ela tá com 75 anos. Rogério: exato, velha e esperta. Vocês esqueceram que ela trabalhou a vida toda com documentos? Inteligente, o Rogério, mas não o suficiente. A quarta fase foi psicológica pura. Comecei a agir como se estivesse mesmo perdendo a memória. Domingo seguinte, quando o Wellington apareceu, surpresa, finalmente decidiu mostrar a cara. Fingi confusão. Oi, querido, que bom que você veio. Mas, me lembra seu nome mesmo? Tô tendo uns brancos. Vi o medo e a excitação misturados no rosto dele. Medo de que eu estivesse realmente doente. Excitação com a possibilidade de se livrar de mim mais cedo que o planejado. Mãe, sou eu, Wellington. Seu filho. Ah, sim, Wellington. Claro. É que às vezes embaralha, sabe? Principalmente sobre como vocês chegaram na minha vida. Tô lembrando de coisas estranhas ultimamente. Pronto. A bomba estava armada. Que tipo de coisa estranha, mãe? Ah, não sei se é real ou se é coisa da minha cabeça. Lembranças de fogo, de crianças correndo. Será que é de algum filme que assisti? Vi ele engolir em seco. Deve ser, mãe. Deve ser de filme mesmo. Mas já era tarde. Eu havia plantado a semente do medo. Agora eles sabiam que eu poderia estar lembrando de 1985. E que se eu realmente estivesse ficando senil, poderia contar essa história para qualquer pessoa. Naquela noite, as mensagens não pararam. Wellington: cara, ela tá lembrando do incêndio. Sandra: impossível. Ela nunca falou disso. Rogério: exato. Por que falaria agora? Wellington: Rogério, e se ela sempre soube que a gente sabia? Sandra: como assim? Wellington: e se ela tá fingindo demência para ver nossa reação? Rogério: ou e se ela tá realmente ficando doida e vai contar para todo mundo que nos adotou ilegalmente? A paranoia estava instalada. Perfeito. Foi nessa noite que tomei a decisão final. Eles queriam se livrar da usurpadora? Iam conseguir, mas não da forma que esperavam. Eu ia dar a eles exatamente o que mereciam, a verdade completa sobre quem eram e o que eu havia feito por eles. E depois ia dar a eles a chance de escolher. Continuar fingindo ser meus filhos ingratos, sabendo exatamente o que deviam a mim. Ou assumir publicamente que eram órfãos salvos de uma morte horrível por uma criminosa que dedicou 40 anos da vida a eles. Mas essa escolha eles só fariam depois de todo mundo que conheciam descobrir toda a verdade. A festa de 75 anos estava marcada para daqui a 3 semanas. Eles mesmos insistiram em organizar. Para celebrar nossa mãe maravilhosa, disse a Sandra. Que ironia deliciosa. Eles não sabiam que aquela festa seria realmente uma celebração. A celebração do dia em que a usurpadora finalmente tiraria a máscara e mostraria a eles quem realmente usurpou alguma coisa nessa história.
Você já brincou de gato e rato? Já foi o gato que finge não ver o rato para deixá-lo se sentir seguro antes do bote final? As 3 semanas entre minha decisão e a festa foram as mais divertidas que tive em décadas. Divertidas de uma forma sombria, claro. Mas quando você passa 40 anos sendo enganada, há uma satisfação estranha em virar o jogo. A primeira coisa que fiz foi assumir completamente o papel da velha confusa que estava perdendo a memória. Mas de forma muito específica. Eu esquecia apenas das coisas que queria que eles soubessem que eu estava esquecendo. Por exemplo, na segunda-feira seguinte, liguei para a Sandra. Filha, você pode me ajudar? Tô meio confusa com umas coisas aqui. Claro, mãe. O que foi? É que tô mexendo nos meus documentos antigos e achei umas fotos estranhas, de crianças que não conheço. Será que são de parentes? Silêncio longo do outro lado. Que tipo de foto, mãe? Ah, são 3 criancinhas numa instituição qualquer. Tá escrito no verso São Vicente, 1985. Vocês conhecem essas crianças? Parecem um pouco com vocês quando eram pequenos. Quase podia ouvir o coração dela disparando. Mãe, onde você achou essas fotos? Estavam numa pasta velha no guarda-roupa, junto com uns papéis de cartório que não lembro ter guardado. Mãe, a senhora tá se sentindo bem? Ah, tô, filha. Só um pouco confusa com essas lembranças que não batem. É como se eu tivesse vivido uma vida que não era minha, sabe? Desliguei e ri sozinha na cozinha. Em 15 minutos, o grupo Irmãos Santos estava em pânico total. Sandra. Gente, ela achou as fotos do orfanato. Wellington. Que fotos? Sandra. As que tiraram de nós lá. E tá fingindo que não lembra de nada. Rogério. Ou não tá fingindo, pode estar mesmo perdendo a memória. Wellington. Cara, se ela começar a contar essa história pra todo mundo... Rogério. Calma. Vamos com calma. Primeiro precisamos descobrir o que exatamente ela sabe. Ah, meu querido Rogério. Sempre achando que era o mais esperto da sala. A segunda jogada foi ainda mais cruel. Na terça-feira, liguei para o Wellington. Filho, preciso te perguntar uma coisa. Você lembra do seu nome verdadeiro? Como assim, mãe? É que achei uns documentos aqui que dizem que seu nome era Antônio Silva. Isso faz sentido para você? Ouvir o silêncio dele foi quase orgásmico. Antônio Silva era o nome que usei temporariamente antes de conseguir registrá-lo como Wellington Santos. Nome que só eu sabia. Mãe, eu não entendo. É que tô tentando organizar nossa história familiar, sabe? E tem umas coisas que não fecham. Como se alguém tivesse mudado nomes, inventado passados. Mãe, acho melhor a gente conversar pessoalmente. Ah, não precisa, filho. Deve ser coisa da minha cabeça mesmo. Às vezes mistura realidade com imaginação, né? Quando desliguei, estava praticamente cantando. O grupo deles explodiu. Wellington. Ela sabe do Antônio Silva. Sandra. Como assim? Wellington. Era meu nome no orfanato antes dela me registrar como Wellington. Rogério. Isso não é normal. Pessoa com demência não lembra detalhes específicos assim? Sandra. Então ela tá fingindo? Rogério. Ou tá testando a gente. De qualquer forma, estamos ferrados. A terceira jogada foi a mais audaciosa. Liguei para os 3 juntos em conferência. Filhos, marquei uma consulta com o Dr. Henrique na quinta-feira. Que consulta, mãe? Rogério perguntou. Ah, ele quer avaliar minha memória. Disse que se confirmar demência, vocês vão ter que tomar conta de tudo. Documentos, herança, essas coisas. Mãe, a senhora não precisa se preocupar com isso agora. Sandra tentou acalmar. Preciso sim, filha. Inclusive, ele pediu para vocês levarem todos os documentos da família. Disse que precisa entender nosso histórico para fazer um diagnóstico completo. Mentira total. Não marquei consulta nenhuma, mas queria ver a reação deles à ideia de um médico mexendo em documentos familiares. Que tipo de documento, mãe? Wellington perguntou, tentando soar casual. Ah, sei lá, filho. Certidões de nascimento, de casamento do seu pai comigo, fotos antigas. O doutor disse que família com histórico de perda de memória tem padrões específicos, mais mentiras, mas funcionais. Mãe,
Será que não é melhor esperar um pouco? Rogério sugeriu. Por quê, filho? Vocês não querem que eu melhore? A pergunta foi certeira. Como poderiam dizer que não queriam que eu melhorasse sem soar cruéis? Claro que queremos, mãe. É só que... Bem, médico às vezes assusta mais que ajuda. Ah, mas eu confio no Dr. Henrique. Ele conhece nossa família há anos. Lembra quando vocês eram pequenos e ele cuidava de vocês? Outro teste. Dr. Henrique nunca cuidou deles. Eu os levava no posto de saúde público. Mãe, acho que a senhora está confundindo... Sandra começou. Confundindo o quê, filha? Vocês não lembram dele? Que estranho. Depois dessa ligação, eles ficaram 4 horas trocando mensagens, tentando entender se eu estava realmente perdendo a memória ou se estava testando eles. A verdade é que eu estava fazendo as duas coisas, testando os limites da crueldade deles e criando a narrativa perfeita para a festa. A semana seguinte foi dedicada a descobrir até onde meus queridos filhos eram capazes de ir quando achavam que eu estava indefesa. Comecei fingindo episódios de confusão mais severos. Na quarta-feira, quando a Sandra veio me visitar, representei uma cena digna de Oscar. Sandra, que bom que você veio me ver. Oi, mãe. Como a senhora tá? Tô bem, querida. Mas me conta, como tá seu irmão Carlos? Vi ela franzir a testa. Mãe, eu não tenho irmão Carlos. A senhora tem 3 filhos. Eu, Rogério e Wellington. Ah, é mesmo? Fingi confusão total. Mas eu tinha tanta certeza. Será que Carlos era de outra família que eu cuidei? A palavra família foi proposital. Queria ver se ela reagiria. Que outra família, mãe? Não sei, filha. Tô lembrando de outras crianças. Ou será que foi em sonho? Às vezes mistura tudo na minha cabeça. Fiquei observando a reação dela. Vi pena, irritação e algo que me gelou o sangue. Alívio. Ela estava aliviada com a ideia de que eu estava realmente perdendo a sanidade. Mãe, a senhora quer que eu ajude a organizar seus documentos? Para não ficar confusa com essas lembranças? Bingo. Primeira tentativa de tomar controle dos meus papéis. Ah, seria bom, filha. Mas tem tanta coisa. Acho que tem documento de mais de 40 anos aqui. Documentos antigos a gente pode jogar fora, mãe. Não serve para nada. Jogar fora. Ela queria que eu jogasse fora as evidências da minha criminalidade. Será, filha? Mas e se for importante? Mãe, papel de mais de 20 anos não serve para nada. A gente pode fazer uma limpeza geral. Uma limpeza geral, como se fosse faxina doméstica comum. Tá bom, filha. Você entende mais dessas coisas que eu. Depois que ela saiu, checando o celular do Rogério que ela esqueceu na mesa, li a conversa que estava acontecendo. Sandra. Consegui convencer ela a deixar a gente organizar os documentos. Rogério. Ótimo, a gente pega tudo e queima. Wellington. Queimar? Não é muito arriscado? Rogério. Wellington. São evidências de crime. Não pode deixar rastro. Sandra. Mas e se ela perguntar depois? Rogério. Se ela tiver demência mesmo, não vai lembrar. Se estiver fingindo, vai saber que a gente descobriu o jogo dela. Eles queriam queimar os documentos que provavam que eu havia salvado suas vidas. A audácia era impressionante. Na quinta-feira, testei o Wellington. Liguei para ele chorando. Filho, preciso de você aqui. Tô com medo. Medo de quê, mãe? É que tô lembrando de coisas ruins. De fogo, de crianças gritando. Será que fiz alguma coisa errada no passado? Mãe, a senhora não fez nada errado. São só lembranças confusas. Mas e se eu machuquei alguém? E se eu peguei crianças que não eram minhas? Silêncio longo. Mãe, por que a senhora está pensando nisso? Porque encontrei uns papéis que não entendo. Parece que eu assinei como responsável por crianças que nem conheço. Que papéis, mãe? Não sei bem. Tá escrito adoção irregular numa pasta. Será que isso é crime? Quase podia ouvir os neurônios dele fritando. Mãe, onde estão esses papéis? No meu guarda-roupa. Por que você pergunta? É crime mesmo? Não, mãe. Só tô preocupado. A senhora não deveria ficar mexendo em documento antigo sozinha. Ah, tá bom. Então você vem aqui me ajudar? Vou sim, mãe. Hoje mesmo.
Quando ele chegou 2 horas depois, estava claro que havia conversado com os irmãos. Veio direto ao ponto. Mãe, a Sandra falou que a senhora quer organizar uns documentos. Ah, sim. Tô tão confusa com tanta papelada. Levei ele até o quarto e mostrei uma pasta com papéis misturados, alguns importantes, outros sem valor nenhum. Queria ver o que ele procuraria. Em 5 minutos, ele havia separado exatamente os documentos relacionados à adoção de 1985. Mãe, esses papéis aqui são muito antigos. Acho melhor jogar fora. Mas, filho, e se for importante? Não é, mãe. É só papel velho que está ocupando espaço. Ele estava mentindo olhando nos meus olhos. 40 anos de cuidado e ele mentia para mim sem piscar. Tá bom, filho? Faz o que você achar melhor. Vi ele guardar os papéis numa sacola. Provavelmente ia levar para queimar com os irmãos. O que ele não sabia é que aqueles eram apenas cópias. Os originais estavam num cofre que abri no banco semana passada. Naquela noite, as mensagens no grupo foram esclarecedoras. Wellington. Peguei os documentos da adoção. Rogério. Todos? Wellington. Acho que sim. Ela deixou eu levar numa boa. Sandra. E agora? Rogério. Agora a gente queima tudo e pronto. Sem evidência, sem crime. Wellington. E se ela denunciar a gente? Rogério. Denunciar de quê? Ela que cometeu o crime, não a gente. Sandra. Mas ela nos criou. Rogério. Sandra. Pelo amor de Deus, ela nos roubou nosso direito de ter uma família real. Uma família real. Eles realmente acreditavam que 3 órfãos abandonados pelos próprios pais teriam tido uma família real se eu não tivesse interferido. A ilusão deles era quase tocante, se não fosse tão cruel. A última semana antes da festa foi quando decidi apertar o cerco de verdade. Eles pensavam que tinham eliminado as evidências? Perfeito. Agora iam descobrir que não sabiam nem metade da história. Segunda-feira, liguei para a Marlene do cartório. Marlene, querida, preciso de mais um favor. Claro, dona Conceição. Você pode verificar se alguém pediu certidões dos meus filhos recentemente? É que estou organizando uns documentos e quero ter certeza de que está tudo em ordem. Deixa eu ver. Ah, sim. O Rogério pediu segunda via de certidão completa em 2018. E na semana passada, alguém ligou perguntando sobre registros de adoção irregular de 1985. Interessante. Eles estavam investigando por conta própria. Alguém deu informação? Não, claro que não. Informação sigilosa só com autorização. Mas falaram que iam entrar com processo judicial se fosse necessário. Processo judicial. Meus filhos queriam mesmo me processar. Bom, Marlene, você tem os registros originais de 1985 ainda? Tenho sim. Por quê? É que se alguém quiser investigar, é bom ter tudo documentado direitinho, né? Você pode fazer uma cópia completa, com todas as anotações? Posso sim. Mas, dona Conceição, a senhora tá bem? Parece preocupada. Estou, querida. É que às vezes a gente acha que conhece as pessoas, mas não conhece, né? Terça-feira visitei o Padre Antônio novamente. Padre, preciso de um favor muito específico. Claro, Conceição. O senhor pode escrever uma carta contando tudo o que viu em 1985? Como testemunha. Posso sim. Mas por que você precisa disso? Porque meus filhos estão questionando a versão da história. E eu quero que eles conheçam todos os detalhes. Ele me olhou com preocupação. Conceição, você tem certeza de que quer remexer nesse passado? Tenho, padre. Eles querem a verdade? Vão ter a verdade completa. Na quarta-feira, fiz a jogada mais audaciosa. Liguei para os 3 em conferência. Filhos, quero conversar com vocês sobre a festa. O que tem a festa, mãe? Sandra perguntou. É que eu quero fazer um discurso, contar nossa história familiar para todo mundo. Silêncio tenso. Que tipo de história, mãe? Rogério perguntou, cautela evidente na voz. Ah, nossa jornada juntos. Como vocês chegaram na minha vida, como construímos nossa família. Mãe, acho que discurso não é necessário. Wellington tentou dissuadir. Por que não, filho? Não tão orgulhosos da nossa família? A pergunta pegou eles desprevenidos. Claro que estamos, mãe. É só que... Bem, festa é para diversão, não para discurso sério.
Mas eu quero que todo mundo saiba como sou grata por ter vocês na minha vida. Como foi difícil conseguir vocês? Quanto sacrifício custou? Sacrifício? Sandra perguntou. Ah, filha, vocês não sabem de metade do que fiz para ter vocês comigo. Das leis que quebrei, dos riscos que corri. Pausa dramática. Das pessoas que menti para conseguir registrar vocês como meus filhos. O silêncio foi ensurdecedor. Mãe, a senhora tá bem? Rogério perguntou, tensão evidente. Tô, filho. Tô ótima. Inclusive, convidei algumas pessoas especiais para a festa. O padre Antônio, a Marlene do cartório, o sargento dos bombeiros. Por que essas pessoas, mãe? Porque elas conhecem nossa história real. Vão adorar relembrar 1985 com vocês. Quando desliguei, estava sorrindo. Tinham entendido perfeitamente a mensagem. Eu sabia que eles sabiam, e não estava mais fingindo demência. As mensagens do grupo foram frenéticas. Rogério. Ela sabe que a gente sabe. Sandra. E agora? Wellington. Ela vai contar tudo na festa? Rogério. Não sei, mas se ela fizer isso... Sandra. O que a gente faz? Rogério. A gente nega tudo. Fala que ela tá senil inventando história. Wellington. E se ela tiver prova? Rogério. Não tem. A gente queimou tudo. Ah, meus queridos filhos. Tão seguros de si. Na quinta-feira, recebi uma visita inesperada. Os três juntos, pela primeira vez em meses. Mãe, a gente precisa conversar. Rogério disse. Tom sério. Claro, filhos. Que bom ter vocês aqui juntos. Sentamos na sala. O mesmo sofá onde assistíamos filme domingo à noite quando eram adolescentes. Mãe, sobre essa história de discurso na festa, Sandra começou. Sim? A gente acha que não é uma boa ideia. Por que não? Porque... Bem, porque a senhora tem falado umas coisas estranhas ultimamente. Sobre o passado, sobre documentos. Estranhas como? Mãe, para de fingir. Wellington explodiu. A gente sabe que a senhora sabe. Sorri. Finalmente tiraram as máscaras. Sei o quê, meu filho? Que a gente sabe da adoção. Que descobrimos que a senhora não é nossa mãe biológica. Ah, isso. Fingi alívio. Que bom que vocês sabem. Eu estava com tanto medo de contar. A reação deles foi interessante. Esperavam negação, confronto, não esperavam minha alegria. Medo por quê, mãe? Sandra perguntou. Porque achei que vocês iam ficar bravos comigo por ter mentido todos esses anos. E a senhora mentiu por quê? Rogério perguntou, tom de interrogatório. Para proteger vocês, é claro. Vocês eram tão pequenos quando os salvei. Salvou de quê? Do incêndio, filhos. Vocês não lembram? Claro, eram muito novos. Vi eles trocarem olhares. Mãe, que incêndio? Wellington perguntou. O incêndio no orfanato São Vicente. Março de 1985. 17 mortos. Vocês quase morreram queimados. Silêncio absoluto. A senhora nos tirou de lá? Sandra perguntou, voz trêmula. Tirei, filha. Foi o dia mais assustador da minha vida. Mas não podia deixar vocês morrerem. Agora eles estavam confusos. A versão que conheciam não incluía detalhes sobre incêndio. Mas, mãe, Rogério tentou retomar controle. Mesmo assim, o que a senhora fez foi... Foi crime, completei por ele. Eu sei, filho. Adoção irregular, falsificação de documentos, burla ao sistema oficial. Eles ficaram ainda mais confusos com minha tranquilidade. Então a senhora admite que cometeu crime? Wellington perguntou. Admito. E admitiria de novo. 1000 vezes, se fosse preciso. Por quê? Porque a alternativa era deixar vocês morrerem. E isso eu não ia conseguir. Levantei e fui até a estante. Peguei uma foto deles quando eram crianças. Vocês sabem por que seus pais biológicos os abandonaram? Silêncio. Porque a mãe de vocês tinha HIV. Era 1983, época de muito preconceito. Eles tiveram medo do estigma social e abandonaram vocês no orfanato. Vi o choque nos rostos deles. Vocês tinham 5, 7 e 9 anos. Grandes demais para a adoção fácil. Especialmente com histórico médico complicado. Iam ficar lá até completar 18
E sair sem família, sem estrutura, sem nada. Pausa para deixar a informação penetrar. Aí aconteceu o incêndio, e eu tive 2 segundos para decidir: seguir a lei e deixar vocês morrerem, ou quebrar a lei e dar a vocês uma chance de viver. Coloquei a foto na mesa. Escolhi vocês, sempre escolhi vocês, mesmo sabendo que era crime. Rogério tentou retomar a argumentação. Mas mesmo assim, mãe, a senhora não tinha direito de decidir por nós. Decidir o quê? Se vocês queriam viver ou morrer. A pergunta cortou o ar como lâmina. Não é isso. É sim, Rogério. Era exatamente isso. Eu tinha 35 anos. Era solteira, trabalhava em cartório. Sabia como o sistema funcionava. Sabia que se eu deixasse vocês lá, oficialmente salvos, iriam passar mais 10 anos em instituições até saírem sem família. Olhei nos olhos de cada um. Preferia que eu tivesse deixado vocês seguirem esse caminho? Nenhum soube responder. Então tá bem. Na festa de sábado vou contar toda essa história para todo mundo. Vou assumir publicamente que cometi crime para salvar vocês. E aí cada um decide o que quer fazer com essa informação. Saí da sala, deixando eles sozinhos para processar. Naquela noite, não checaram o grupo. Estavam ocupados demais digerindo a versão completa da história. Uma versão que eles não conheciam e que mudava tudo. A sexta-feira antes da festa foi dia de preparação final. Não da comida ou decoração. Essas coisas meus filhos estavam cuidando, parte da encenação de filhos carinhosos. Minha preparação era de outro tipo. Você sabe aquela sensação quando você está prestes a fazer algo irreversível? Quando sabe que depois de dar determinado passo, não tem volta? Era exatamente isso que sentia. Passei a manhã organizando todos os documentos na ordem correta para a apresentação, como uma promotora preparando o caso mais importante da carreira, porque de certa forma era isso que estava fazendo. Primeiro, certidões de nascimento originais das crianças, mostrando que nasceram Rogério Silva, Sandra Silva e Antônio Silva, filhos de pais que os abandonaram. Segundo, registros do Orfanato São Vicente, incluindo relatórios sobre o comportamento das crianças e as dificuldades para conseguir família adotiva. Terceiro, documentos do incêndio, incluindo lista de vítimas fatais e relatório policial sobre incêndio criminoso. Quarto, papéis da adoção irregular que fiz, incluindo as falsificações que criei para registrá-los como meus filhos. Quinto, carta do Padre Antônio confirmando tudo que presenciou. Sexto, cópias das conversas do WhatsApp, onde eles me chamam de usurpadora e planejam se livrar de mim. Cada documento era uma bala. Juntos, formavam um arsenal que destruiria qualquer versão alternativa da história que eles tentassem contar. Mas não era só sobre provar fatos. Era sobre justiça poética. Eles queriam me tratar como criminosa? Perfeito. Eu assumiria publicamente meus crimes, mas também mostraria exatamente por que cometi esses crimes e o que eles significavam. Queriam me chamar de usurpadora? Ótimo. Eu explicaria exatamente o que usurpei. O direito deles de morrer queimados aos 5, 7 e 9 anos de idade. Às 2h, recebi uma ligação da Sandra. Mãe, sobre ontem, a gente pensou melhor. Pensaram o quê, filha? Sobre o discurso. A gente acha que realmente seria bom a senhora falar sobre nossa família. Interessante. Mudança de estratégia. Que bom, filha. Eu já estava organizando o que vou falar. Sobre isso, a gente queria ajudar, sabe? Para ter certeza de que a senhora não vai esquecer nada importante. Queriam controlar o discurso, garantir que eu contasse apenas a versão que convinha a eles. Não precisa, filha. Já tenho tudo organizado. Inclusive separei uns documentos para mostrar para as pessoas. Silêncio. Documentos? Sim, fotos antigas, certidões, coisas que mostram nossa jornada juntos. Mãe, acho que documento é muito pessoal para mostrar em festa. Por quê, filha? Vocês têm vergonha da nossa história? A pergunta foi certeira. Não é vergonha, mãe. É que, bem, é informação muito íntima. Sandra, querida, depois de 75 anos de vida,
Eu sei exatamente o que é íntimo e o que é motivo de orgulho. Desliguei antes que ela pudesse continuar argumentando. Às 5 da tarde, o Rogério apareceu em casa. Mãe, podemos conversar? Claro, filho. É sobre amanhã. A gente está preocupado. Com o quê? Com essa ideia de discurso. A senhora tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Por quê? Vocês não querem que as pessoas saibam como consegui vocês? Mãe, o problema é que... Bem, se a senhora contar que a adoção foi irregular? Sim? As pessoas podem não entender. Podem achar que a senhora fez algo errado. Ridículo. Ele estava tentando me proteger da minha própria confissão. Rogério, eu fiz algo errado. Quebrei várias leis. Isso é fato. Mas salvei 3 vidas. Isso também é fato. Parei de dobrar os guardanapos que estava organizando e olhei diretamente para ele. A questão é, vocês acham que eu deveria ter deixado vocês morrerem para não quebrar a lei? Ele não conseguiu responder. Porque é isso que vocês estão sugerindo quando falam que fiz algo errado. Que deveria ter escolhido a legalidade ao invés das vidas de vocês. Não é isso, mãe. É sim, Rogério. É exatamente isso. Levantei e peguei uma das fotos antigas na estante. Olha essa foto. Vocês tinham quanto? 6, 8 e 10 anos. Olha como eram magros, como pareciam tristes. Mostrei a foto para ele. Agora me diz, valeu a pena quebrar a lei para transformar essas crianças tristes em adultos bem-sucedidos? Vi lágrimas nos olhos dele. Valeu, mãe. Então por que vocês estão com medo de eu contar isso para as pessoas? Porque é complicado, mãe. Complicado como? As pessoas podem não entender, podem julgar. Podem julgar quem? Vocês ou eu? Silêncio revelador. Ah, entendi. Vocês não estão preocupados comigo. Estão preocupados com a reputação de vocês. Não é isso. É sim. Vocês têm medo de que os amigos, colegas, namoradas descubram que são órfãos salvos por uma criminosa. Ele baixou a cabeça. Rogério, deixa eu te fazer uma pergunta. Vocês prefeririam estar mortos e legais ou vivos e ilegais? Vivos e ilegais. Então amanhã, quando eu contar nossa história, vocês vão agradecer publicamente ou vão fingir vergonha? Vamos agradecer, mãe. Ótimo. Porque se vocês fingirem vergonha, eu vou ter que explicar para todo mundo por que 3 pessoas salvas de uma morte horrível têm vergonha de quem as salvou. Depois que ele saiu, preparei a pasta final. Todos os documentos organizados na sequência exata que ia apresentar. Cada papel numerado, cada foto identificada. No fundo da pasta, coloquei as impressões das conversas do WhatsApp. O grupo Irmão Santos completo. Cada mensagem onde me chamavam de usurpadora, cada plano para se livrar de mim, cada demonstração de vergonha e ingratidão. Essas eu só mostraria se eles me forçassem. Se colaborassem com o meu discurso, se agradecessem publicamente, se assumissem gratidão pela vida que tiveram, eu guardaria essas mensagens para sempre. Mas se tentassem me humilhar, me contradizer ou me desmentir na frente dos convidados, bem, aí eles descobririam que guardar conversas de WhatsApp também é uma forma de documentação, e que a velha usurpadora sabia exatamente como usar documentos para destruir pessoas. Naquela noite, dormi melhor do que havia dormido em meses. Amanhã, finalmente, todo mundo saberia quem era a verdadeira Conceição Aparecida Santos. E meus filhos descobririam se tinham coragem de ser gratos ou se preferiam ser expostos como os ingratos que eram. De qualquer forma, a farsa de 40 anos terminaria. E eu estava pronta para qualquer resultado. Sábado de manhã, dia da festa. Acordei às 5 da manhã, não de nervosismo, mas de antecipação. Sabe aquela sensação quando você está prestes a assistir o final de um filme que esperou a vida inteira para ver? A festa estava marcada para as 2 da tarde. Churrasco no quintal, família e amigos próximos. Nada muito elaborado, porque a mãe prefere simplicidade, segundo a Sandra. Na verdade, eu não havia dado opinião sobre nada. Eles organizaram tudo sozinhos, como se fosse um favor que estavam me fazendo. Mais uma camada de ironia para a tarde que os esperava.
Às 9 da manhã, o Wellington chegou com as carnes e cerveja. Estava tentando parecer normal, mas percebi o nervosismo no jeito como evitava me olhar diretamente. Bom dia, mãe. Como a senhora dormiu? Muito bem, filho. Sonhei com coisas antigas, lembranças gostosas. Vi ele engolir em seco. Que tipo de lembrança? Ah, de quando vocês eram pequenos, de como vocês chegaram na minha vida. Vou contar tudo isso hoje no discurso. Mãe, sobre o discurso, a gente conversou e achou melhor. Melhor o quê? Deixar mais informal. Sabe, sem muita preparação? Informal. Eles queriam que eu improvisasse para poder me interromper se eu falasse algo inconveniente. Que pena, filho, porque eu preparei uma apresentação bem completa. Até separei uns documentos para mostrar. Documentos? Sim, a pasta azul que está ali na mesa. Quer dar uma olhada? Ele olhou para a pasta como se fosse uma bomba. Não precisa, mãe. Confio na senhora. Mentira número 97.645. Às 10h30, a Sandra chegou com as sobremesas e decoração. Veio direto me cumprimentar, mas notei que os olhos dela foram imediatamente para a pasta azul na mesa. Bom dia, mãe. Feliz aniversário. Me deu um abraço que pareceu mais protocolo fotográfico que carinho genuíno. Obrigada, filha. Tô muito animada para a festa. A gente também, mãe. Vai ser um dia especial. Vai mesmo. Especialmente quando eu contar para todo mundo como vocês chegaram na minha vida. Vi ela trocar um olhar com o Wellington. Mãe, a gente estava pensando. Talvez seja melhor focar no presente, sabe? No que temos hoje. Mas, filha, como vou falar do presente sem explicar o passado? As pessoas vão querer entender nossa história. É que... Bem, nem todo mundo precisa saber de todos os detalhes. Que detalhes você acha que devo omitir? A pergunta a deixou sem resposta. Nenhum, mãe. É só que... Festa é para celebrar, não para... Para quê? Para coisas pesadas. Pesadas. Salvar 3 crianças de uma morte horrível era coisa pesada para eles. Sandra, me responde uma coisa. Vocês têm vergonha de mim? Claro que não, mãe. Então, por que não querem que eu conte como nos tornamos uma família? Queremos, mãe. É só que tem medo de que as pessoas descubram que vocês são órfãos salvos por uma criminosa, é isso? Silêncio constrangedor. Mãe, não é isso. É sim, filha. Vocês têm vergonha das próprias origens. 12h. O Rogério chegou com o som e as bebidas. Como sempre, assumindo o controle da situação. Oi, mãe. Feliz aniversário. Obrigada, filho. Ele cumprimentou os irmãos e logo veio direto ao ponto. Mãe, sobre a organização da festa. A gente pensou em fazer um cronograma. Almoço primeiro, depois o parabéns, e só no final as falas. Falas no plural? É, a gente também quer falar. Agradecer a senhora por tudo. Interessante. Eles queriam falar primeiro para controlar a narrativa. Que bom, mas eu vou falar primeiro. Afinal, é meu aniversário. Claro, mãe. Só achamos que talvez fosse melhor a gente abrir, apresentando a senhora para os convidados. Rogério, as pessoas que vão vir hoje me conhecem há décadas. Não precisam de apresentação. É que, bem, a gente queria falar sobre como a senhora é importante para a gente. Perfeito. Depois do meu discurso, vocês falam sobre isso. Vi os 3 trocarem olhares de pânico. O problema é que se a senhora falar primeiro, pode não sobrar tempo. Vai sobrar, filho. Meu discurso vai ser rápido, 10 minutos no máximo. Mentira. Eu tinha material para 40 minutos, mas não precisavam saber. 1h. Os primeiros convidados começaram a chegar. Dona Marlene do cartório, Padre Antônio, alguns vizinhos, 2 amigas da igreja, o sargento dos bombeiros que eu havia convidado. Cada pessoa que entrava, meus filhos observavam com nervosismo crescente. Especialmente quando viram que eu havia realmente convidado o Padre Antônio e o sargento dos bombeiros. Mãe, a Sandra sussurrou, por que a senhora convidou essas pessoas específicas? Porque elas conhecem nossa história, filha. Vão adorar relembrar 1985. O Padre Antônio veio me cumprimentar. Conceição, que alegria estar aqui.
Como estão seus filhos? Estão ótimos, padre. Inclusive, hoje vou contar para todo mundo como o Senhor me ajudou a salvá-los. Vi o Rogério se aproximar rapidamente. Padre Antônio, que honra ter o senhor aqui. Rogério, meu Deus, como você cresceu. Você sabe que eu estava lá quando sua mãe... Padre, eu interrompi. Guarda a história para o discurso, tá? Quero que todo mundo ouça junto. O sargento dos bombeiros também causou pânico visível. Quando me cumprimentou, disse alto o suficiente para vários convidados ouvirem. Dona Conceição, que prazer revê-la. A senhora sabe que nunca esqueci daquele dia em 1985? Que dia foi esse? Perguntou Dona Marlene, curiosa. Ah, depois eu conto, respondi. No discurso vou falar sobre isso. 2 da tarde. Todo mundo presente. Churrasco servido, mesa posta, ambiente descontraído. Era a hora. Pessoal, bati no copo com a colher. Posso falar com vocês? Conversas pararam. Todos se reuniram no quintal. Primeiro, obrigada a todos por estarem aqui celebrando meus 75 anos. Aplausos educados. Segundo, quero aproveitar para contar uma história que nunca contei publicamente. A história de como me tornei mãe. Vi meus 3 filhos tensionarem. Rogério deu um passo à frente como se fosse me interromper, mas parou quando eu continuei. Muitos de vocês conhecem meus filhos há anos, mas poucos sabem como eles chegaram na minha vida. Hoje vou contar essa história completa. Peguei a pasta azul, com documentos e evidências para quem quiser ver. O clima mudou. As pessoas perceberam que não seria um discurso comum de aniversário. No dia 15 de março de 1985, eu cometi o maior crime da minha vida. Silêncio absoluto. E foi a melhor decisão que já tomei. 40 anos atrás, 3 crianças estavam prestes a morrer queimadas no orfanato São Vicente. Rogério, com 5 anos. Sandra, com 7. Wellington, com 9. Abri a pasta e tirei as primeiras fotos. Estas são as fotos deles no orfanato. Vejam como eram magros, como pareciam tristes. Passei as fotos para os convidados. Vi meus filhos ficarem pálidos. Essas crianças tinham sido abandonadas pelos próprios pais biológicos 2 anos antes, quando descobriram que a mãe tinha HIV. Era 1983, época de muito preconceito. Os pais tiveram medo do estigma social. Peguei outros documentos. Aqui estão os papéis do abandono. Assinados pelos próprios pais, pedindo para cuidar bem deles, mas longe da nossa família. Dona Marlene pegou os documentos, leu e olhou para meus filhos com expressão de choque. 3 irmãos órfãos, grandes demais para adoção fácil. Com histórico médico complicado. Ninguém os queria. O padre Antônio confirmou com um aceno de cabeça. No dia 15 de março de 1985, um ex-funcionário do orfanato, demitido por suspeita de abuso sexual das crianças, resolveu apagar as evidências. Derramou álcool pelos corredores e ateou fogo. Peguei o relatório dos bombeiros. Sargento, o senhor pode confirmar? Sim, incêndio criminoso. 17 mortos. Chegamos 2 horas depois do fogo começar. Eu cheguei 1 hora antes dos bombeiros. Silêncio total no quintal. Até o vento parou. Eu trabalhava no cartório da cidade. Tinha contatos no orfanato. Quando soube do incêndio, corri para lá. Olhei diretamente para meus filhos. Encontrei 3 crianças presas num quarto, chorando, com fumaça entrando pela porta. O padre Antônio estava tentando quebrar a janela. É verdade, confirmou o padre. Conceição apareceu como um anjo. Tiramos as 3 crianças pela janela, colocamos elas no meu carro e saímos de lá. Pausa dramática. Oficialmente, essas 3 crianças morreram no incêndio. Gaspadinha de alguns convidados. Seus nomes estão na lista oficial de vítimas fatais. Rogério Silva, Sandra Silva e Antônio Silva. Mostrei a lista. Mortos no papel, mas vivos no meu carro. E aí? Perguntou uma vizinha. Aí eu tive que decidir. Levar elas para as autoridades, explicar que tinham sobrevivido e vê-las voltarem para o sistema. Ou... pausa. Ou cometer vários crimes para dar a elas uma família de verdade. Que crimes?
Perguntou Dona Marlene. Falsificação de documentos, apropriação irregular de menores, burla ao registro civil, fraude contra o Estado. Tirei os papéis falsos que havia criado em 1985. Criei certidões de nascimento falsas. Inventei uma história de que eram meus filhos de um casamento anterior. Registrei elas como Rogério Santos, Sandra Santos e Wellington Santos. Alguns convidados olharam para meus filhos, que estavam em estado de choque total. Durante 40 anos, vivi sabendo que era criminosa, que podia ser presa a qualquer momento. Mas valeu cada segundo de medo. Olhei para cada um dos meus filhos, porque transformei 3 órfãos traumatizados em adultos bem-sucedidos. O Rogério virou advogado, a Sandra, enfermeira, o Wellington, engenheiro. Aplausos espontâneos de alguns convidados. 40 anos fingindo ser uma família normal. 40 anos de segredo. Respirei fundo. Até 6 anos atrás, quando eles descobriram a verdade. O clima mudou novamente. Em 2018, o Rogério solicitou segunda via da certidão de nascimento e encontrou referências ao registro original do orfanato. Investigou. Descobriu tudo. Contou para os irmãos. Olhei diretamente para eles. E desde então, eles sabem que sou uma criminosa que os roubou de suas famílias biológicas. Mas as famílias biológicas os abandonaram, exclamou Dona Marlene. Sim, mas aparentemente eles acham que teriam tido uma vida melhor se eu não tivesse interferido. Peguei meu celular. Inclusive, posso mostrar exatamente o que eles pensam sobre isso. Vi terror nos olhos dos 3. Mãe, a Sandra tentou me parar. Não, filha. Deixe eu mostrar para as pessoas o que vocês realmente acham de mim. Comecei a ler as mensagens do grupo Irmãos Santos. Essa velha usurpadora tem que parar de fingir que é nossa mãe. Chega de teatro. Gaspadinha coletiva. Me dá nojo esse show de família feliz. Algumas pessoas olharam para meus filhos com reprovação. Ela nos roubou de uma família de verdade. Imagina se meus colegas de escritório descobrem que cresci numa farsa dessas. Cada mensagem que lia causava mais indignação nos convidados. A gente não deve nada para ela. Ela que decidiu nos pegar do orfanato sem perguntar se queríamos. O sargento dos bombeiros explodiu. Sem perguntar se queriam? Vocês tinham 5, 7, 9 anos e iam morrer queimados. E ainda tem mais, continuei lendo. Gente, vocês sabem que o que ela fez é crime, né? Ela pode ser presa? Olhei para o Rogério. Foi você quem disse isso, não foi, filho? Ele estava com lágrimas nos olhos, mas não conseguia falar. E a resposta dos seus irmãos foi: por que não? Por que não fazer justiça? O padre Antônio se levantou. Justiça? Conceição salvou as vidas de vocês. Exato, continuei. 40 anos de cuidado, amor e dedicação. E eles queriam me ver presa. Coloquei o celular de volta na mesa e olhei para os convidados. Agora vocês sabem a verdade completa. Eu sou realmente uma criminosa. Quebrei várias leis federais. Falsifiquei documentos oficiais. Cometi fraude contra o Estado. Pausa dramática. E faria tudo de novo. Aplausos começaram tímidos e se tornaram uma ovação. Porque a alternativa era deixar 3 crianças morrerem queimadas para manter minha ficha limpa. Olhei diretamente para meus filhos. A questão agora é: depois de ouvir toda a verdade, vocês ainda acham que sou uma usurpadora? Silêncio constrangedor. Rogério, você ainda acha que eu roubei vocês de uma família de verdade? Ele estava chorando abertamente agora. Não, mãe. Sandra, você ainda tem nojo do nosso show de família feliz? Não, mãe. Me perdoa. Wellington, você ainda acha que não me devem nada? Devemos tudo, mãe. Nossa vida. Então me expliquem uma coisa. Minha voz ficou mais dura. Por que vocês me trataram como criminosa quando descobriram a verdade, ao invés de me agradecerem por salvar suas vidas? Nenhum conseguiu responder. Vou responder por vocês, porque tiveram vergonha. Vergonha de serem órfãos. Vergonha de serem filhos de uma criminosa. Vergonha de não terem uma origem respeitável. As pessoas ao redor começaram a murmurar indignadas. 40 anos eu fingi que éramos uma família normal para proteger vocês do preconceito.
E quando vocês descobriram a verdade, ao invés de gratidão, sentiram vergonha. Peguei a última foto da pasta. Esta foto foi tirada uma semana depois que os trouxe para casa. Vejam como vocês estavam diferentes. Alimentados, limpos, sorrindo. Passei a foto. 40 anos depois, quando descobriram como chegaram até essa vida, a primeira reação foi me chamar de usurpadora. Olhei para cada convidado. Agora eu pergunto para vocês, quem são os verdadeiros usurpadores nessa história? Dona Marlene respondeu primeiro. Eles, Dona Conceição, usurparam 40 anos do seu amor sem dar valor. Exato, confirmou o padre Antônio. Usurparam o sacrifício que a senhora fez. O sargento dos bombeiros completou. Usurparam o direito de estar vivos sem reconhecer quem os salvou. Virei para meus filhos. Vocês ouviram? Essas pessoas que conhecem toda a verdade sabem quem são os verdadeiros usurpadores. Os 3 estavam destruídos emocionalmente. Agora vocês têm uma escolha. Minha voz ficou firme e fria. Podem continuar vivendo com vergonha das próprias origens e me tratando como criminosa. Nesse caso, amanhã mesmo vou procurar a polícia e me entregar. Assumir publicamente todos os crimes que cometi. Deixar vocês lidarem com a exposição de serem filhos de uma criminosa, confessa. Pausa para deixar a ameaça penetrar. Ou podem aceitar que são pessoas que só existem porque alguém escolheu quebrar a lei para salvá-los. E começar a me tratar com a gratidão que mereço. Mãe, Rogério tentou falar. Não terminei, cortei. Se escolherem a segunda opção, quero gratidão pública. Quero que contem para os amigos, colegas, namoradas, toda a verdade sobre suas origens. Quero que assumam que são órfãos salvos por uma criminosa e que têm orgulho disso. Olhei nos olhos de cada um. Quero que parem de ter vergonha de mim e comecem a ter vergonha da ingratidão de vocês. O silêncio no quintal era absoluto. Vocês têm até segunda-feira para decidir. Se até lá não receberem um pedido de desculpas público e uma demonstração genuína de gratidão, eu vou assumir publicamente todos os meus crimes. Peguei a pasta e me dirigi para dentro de casa. A festa acabou para mim. Vocês podem ficar, comer, beber, mas pensem bem na escolha que vão fazer. Parei na porta e me virei uma última vez, porque dessa vez a usurpadora não vai mais fingir que não vê a ingratidão. Entrei na casa e fechei a porta, deixando todos no quintal para processarem o que acabaram de ouvir. Pela janela da cozinha, vi meus filhos sendo confrontados pelos convidados indignados. Dona Marlene repreendendo o Rogério. O padre Antônio consolando a Sandra. O sargento dos bombeiros explicando para o Wellington como eram os corpos que encontrou no orfanato. Cada convidado que eu havia escolhido estrategicamente estava cumprindo seu papel. Mostrar para meus filhos como suas atitudes pareciam para pessoas que conheciam toda a verdade. Sentei na poltrona da sala e sorri. 40 anos de farsa haviam terminado. Agora era só esperar para ver se meus filhos escolheriam ser gratos ou se prefeririam me ver presa. De qualquer forma, a velha usurpadora havia finalmente mostrado quem realmente usurpou algo nessa história. E toda a vizinhança estava lá para testemunhar. Você já sentiu o gosto da vingança completa? Não é doce como imaginamos. Tem um sabor metálico, meio amargo, como sangue na boca depois de morder a língua. Foram 3 dias desde a festa. 3 dias de silêncio absoluto. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nenhuma visita. A casa nunca esteve tão silenciosa. E eu nunca estive tão sozinha. Mas também nunca estive tão em paz comigo mesma. Sento aqui na mesa da cozinha, a mesma onde descobri a traição naquele dia das mães maldito, e olho para a pasta azul que ainda está sobre ela. Todos os documentos organizados, todas as evidências expostas. 40 anos de segredos revelados em 20 minutos de discurso. A sensação é estranha. É como se eu tivesse carregado uma pedra gigante nas costas durante décadas e finalmente a tivesse largado. O alívio é real. Mas também dói os músculos que se acostumaram com o peso. Domingo de manhã fui à igreja. Padre Antônio me procurou depois da missa.
Conceição, como você está? Bem, padre, melhor do que estive em muito tempo. E seus filhos? Não sei, não falei com eles desde sábado. Ele me olhou com preocupação. Você não acha que foi muito duro? Padre, eles me chamaram de usurpadora. Planejavam me denunciar à polícia, 40 anos de dedicação e queriam me ver presa. Mas eles são seus filhos. São, padre, e sempre serão. Mas agora eles sabem exatamente o que isso significa. Ele ficou quieto por um momento. Você se arrepende? De ter salvado eles em 1985? Jamais. De ter exposto eles no sábado? Pensei antes de responder. Não. Eles precisavam ouvir a verdade. E eu precisava parar de fingir que não sabia como me viam. E agora? Agora eles escolhem: gratidão ou exposição. É bem simples. Mas a verdade é que não é simples coisa nenhuma. Segunda-feira de manhã, recebi a primeira reação. Uma mensagem da Sandra. Mãe, a gente precisa conversar, por favor. Não respondi. Ainda não era o momento. À tarde, o Rogério apareceu na porta. Estava com cara de quem não dormiu em 3 dias. Mãe, posso entrar? Pode. Ele se sentou no sofá da sala, no mesmo lugar onde sempre se sentava nos almoços de domingo. Mas agora parecia um estranho na minha casa. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Estou ouvindo. Sobre sábado. Ele começou, voz trêmula. A senhora tem razão. A gente foi cruel. Foram. Quando descobrimos sobre a adoção, em 2018, nossa primeira reação foi de choque. Depois veio a raiva. Raiva de quê? De não sabermos. De termos vivido uma mentira. Ele parou, procurando palavras. De descobrirem que eram órfãos salvos por uma criminosa ao invés de filhos legítimos de uma família respeitável? Foi isso mesmo. Pelo menos ele estava sendo honesto. E ao invés de perguntarem por que eu menti, preferiram me condenar. A gente ficou com raiva, mãe. Sentimos que nossa vida toda tinha sido uma farsa. Sua vida foi uma farsa? Não, não é isso. É sim, Rogério. Vocês sentiram que descobrir a verdade sobre as origens invalidava toda a vida que tiveram, como se 40 anos de família não valessem nada porque começaram com documentos falsos. Ele abaixou a cabeça. A gente pensou errado. Pensaram. E ao invés de me procurarem para entender, começaram a planejar como se livrar da velha usurpadora. Mãe, Rogério, vocês passaram 6 anos me tratando como fardo, fingindo amor filial, esperando eu morrer ou ficar senil para não precisarem mais fingir. Lágrimas escorriam pelo rosto dele. A gente foi horrível. Foram. E sabem qual é a parte mais triste? Ele me olhou. É que se vocês tivessem vindo conversar comigo em 2018, eu teria contado toda a verdade. Sobre o incêndio, sobre os pais biológicos, sobre por que fiz o que fiz. Vocês teriam entendido. Por que a senhora não contou antes? Porque vocês eram adultos bem-sucedidos, com vidas estruturadas. Achei que não precisavam carregar o trauma de saber que quase morreram queimados por causa do próprio abandono. Mais lágrimas dele. Mas vocês interpretaram meu silêncio como crime ao invés de proteção. A gente interpretou tudo errado. Interpretaram. E me puniram por 6 anos por um crime que salvou as vidas de vocês. Ele tentou falar, mas eu continuei. Sabe qual é a ironia, Rogério? Vocês me acusaram de usurpar o lugar da família biológica de vocês. Mas a família biológica os abandonou. Eu os salvei. Quem realmente usurpou algo foram vocês. Usurparam 40 anos do meu amor sem dar o valor devido. Mãe, como a gente pode consertar isso? A pergunta era sincera, mas a resposta não era simples. Não sei se pode, filho. Não sei se algumas coisas têm conserto, mas a senhora disse que daria até segunda-feira para a gente decidir, e hoje é segunda. Qual foi a decisão de vocês? A gente quer pedir desculpas, publicamente. A gente quer agradecer tudo que a senhora fez. A gente quer... O quê, Rogério? Voltar a fingir que somos uma família feliz. Não fingir, mãe. Ser. De verdade dessa vez.
Olhei para ele por um longo momento. Vi sinceridade, mas também vi medo. Medo das consequências, medo da exposição, medo de perder a vida construída. Vou pensar na proposta de vocês. Mãe, vou pensar, Rogério. Agora quero ficar sozinha. Depois que ele saiu, sentei na varanda e fiquei olhando para o jardim. As plantas que cuidei por décadas, pensando que estava construindo um lar para minha família. Família que me via como intrusa na própria vida deles. A verdade é que minha vingança foi perfeita. Consegui exatamente o que queria: mostrar para eles e para todo mundo quem eram os verdadeiros usurpadores. Consegui fazer eles sentirem a humilhação que eu senti. Mas vingança perfeita tem um preço. E eu estava começando a entender qual era. Eu havia destruído a fantasia de família que construí durante 40 anos. Não havia mais volta. Mesmo que eles se redimissem, mesmo que demonstrassem gratidão genuína, eu sempre saberia como realmente me viam. E eles sempre saberiam como eu era capaz de ser cruel quando traída. A mulher que chorou na cozinha naquele Dia das Mães havia morrido para sempre. No lugar dela, nasceu alguém que sabia exatamente como usar a verdade como arma. Alguém que não tinha mais ilusões sobre amor incondicional ou família perfeita. Alguém que preferia a solidão honesta à companhia falsa. Essa era a verdadeira consequência da minha vingança. Eu havia me libertado da necessidade de ser amada por pessoas que não sabiam amar. E isso, estranhamente, era ao mesmo tempo a maior vitória e a maior perda da minha vida. Hoje é quinta-feira. Uma semana desde a festa. E chegou a hora de te contar como essa história realmente terminou. Quarta-feira de manhã, os três vieram me visitar juntos. Primeira vez que estavam na minha casa ao mesmo tempo desde o sábado da revelação. Chegaram com flores, com cara de cachorro abandonado, com discursos preparados. A Sandra falou primeiro. Mãe, a gente veio pedir desculpas. De coração. O Wellington complementou. A gente foi ingrato, cruel, injusto. O Rogério finalizou. A gente quer consertar isso. Quer mostrar para a senhora e para todo mundo o quanto somos gratos. Ouvi tudo em silêncio. Depois perguntei. E o que exatamente vocês pretendem fazer? A gente quer publicar nas redes sociais a história verdadeira, disse a Sandra. Contar como a senhora nos salvou. A gente quer procurar os amigos, colegas, explicar tudo, completou o Wellington. A gente quer que todo mundo saiba que somos órfãos salvos pela mulher mais corajosa do mundo, finalizou o Rogério. Bonito, muito bonito. Mas havia algo que não fechava. E por que vocês querem fazer isso? A pergunta os pegou desprevenidos. Como assim? Perguntou a Sandra. Por que querem contar a história verdadeira? Por gratidão genuína ou por medo das consequências que prometi? Silêncio revelador. Mãe, é por gratidão. O Rogério tentou. É? Então me expliquem uma coisa. Por que demoraram 6 anos para sentir essa gratidão? Mais silêncio. Vou responder por vocês, porque só sentiram gratidão depois que descobriram que eu sabia da ingratidão. Só sentiram arrependimento depois que foram expostos publicamente. Vi nos olhos deles que eu estava certa. Não é gratidão verdadeira, é gestão de crise. Mãe, não é isso! A Sandra tentou argumentar. É sim, filha. Vocês estão com medo. Medo de que eu cumpra a ameaça de me entregar à polícia. Medo da exposição. Medo de perder a vida que construíram. Levantei e olhei para cada um. Mas sabem o que descobri nesta semana de reflexão? Não quero gratidão forçada. Não quero amor por medo. Não quero família construída sobre chantagem. Então, o que a senhora quer? Perguntou o Wellington. Quero paz. Fui até a estante e peguei uma folha de papel já preparada. Esta é uma carta que escrevi para a Polícia Civil. Confesso todos os crimes que cometi em 1985. Falsificação de documentos, apropriação irregular de menores, fraude contra o Estado. Eles ficaram pálidos. Amanhã vou entregar pessoalmente. Mãe, não! Gritaram os três ao mesmo tempo. Vou sim, porque depois de uma semana pensando, descobri que prefiro ser uma criminosa confessa com dignidade a ser uma mãe chantageada com respeito forçado. Mas, mãe,
Isso vai destruir todo mundo, disse o Rogério. Vai? Por quê? Porque vão investigar a gente também. E acham que vão encontrar o quê? Vocês não cometeram crime nenhum. Foram vítimas salvos por uma criminosa. Pausa para deixar a informação penetrar. Aliás, quando tudo vier à tona, vocês vão ser vistos como heróis. Órfãos que superaram trauma, construíram vidas bem-sucedidas apesar da origem irregular. Mas a reputação da senhora? Minha reputação já era. Prefiro ser lembrada como a criminosa que salvou 3 vidas a ser lembrada como a idiota que aceitou ser maltratada pelos próprios filhos. Sentei na poltrona e olhei para eles com a frieza que aprendi a cultivar. Vocês têm uma escolha. Podem tentar me convencer a não me entregar, podem me chantagear emocionalmente, podem fingir amor. Pausa. Ou podem aceitar que fizeram escolhas ruins durante 6 anos e que algumas consequências são irreversíveis. Mãe, a gente ama a senhora. A Sandra chorou. Amam? Ou têm medo de perder a mãe conveniente que cuida de vocês quando precisam? Pergunta que eles não conseguiram responder. Sabem qual é a diferença entre amor e conveniência? Amor não desaparece quando você descobre que a pessoa não é quem pensava que era. Conveniência desaparece. Levantei e fui até a porta. Vocês tiveram 6 anos para demonstrar amor verdadeiro. Escolheram demonstrar conveniência disfarçada. Agora é tarde demais para mudar isso. Mãe, por favor. O Wellington implorou. Não, a decisão está tomada. Amanhã me entrego. Vocês podem seguir suas vidas sem a velha usurpadora atrapalhando. Abri a porta. Agora saiam. E não voltem mais. Não como meus filhos, pelo menos. Depois que eles saíram, sentei na mesa da cozinha e sorri. Você deve estar pensando que sou cruel. Que deveria ter aceitado as desculpas, reconstruído a família, perdoado tudo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você aceitaria amor condicionado ao medo? Viveria numa família onde só é tratado bem porque as pessoas têm medo das consequências de te maltratar? Eu não aceito mais. Descobri que prefiro solidão honesta à companhia falsa. Prefiro ser temida e respeitada a ser amada e desrespeitada. Amanhã, quando me entregar à polícia, vão me perguntar por que confesso crimes de 40 anos atrás. Vou explicar que cometi esses crimes para salvar 3 vidas e que hoje confesso para salvar uma, a minha. Porque 40 anos fingindo ser mãe de pessoas que me viam como intrusa quase me mataram por dentro. Mas 1 ano sendo verdadeira comigo mesma me trouxe de volta à vida. Se você tem filhos, ensine eles sobre gratidão. Se você foi adotado, agradeça quem te salvou. Se você descobrir que sua família começou com mentiras, pergunte-se: essas mentiras protegeram ou prejudicaram? E se alguém um dia te chamar de usurpador, tenha certeza de que você realmente usurpou algo antes de aceitar a acusação. Porque às vezes, quem acusa de usurpação é quem mais usurpou na história. Meu nome é Conceição Aparecida Santos. Tenho 75 anos. Sou criminosa confessa e mãe aposentada. E hoje, pela primeira vez em 40 anos, durmo em paz. Porque finalmente parei de fingir que não via a verdade. E a verdade, mesmo doendo, sempre liberta. Mesmo quando ela destrói tudo que você achou que tinha construído. Às vezes, principalmente quando destrói.